Você já se sentiu inseguro ou insegura na hora de escolher o seu vinho? Seja num supermercado, num restaurante, num hotel. E aquele momento que o garçom te entrega uma carta de vinhos e você fica totalmente perdido, bate aquela ansiedade, não bate? Quantos rótulos, quantos estilos e escolher, o que você vai escolher para harmonizar com o seu prato preferido? Pois bem, hoje eu vou passar uma série de dicas que vai facilitar a sua vida daqui para frente. Pois bem, quando você compra um vinho, você não se sente 100% seguro daquela compra. Isso é muito comum. Existem tantos rótulos, tantos estilos, tantas uvas, tantos países, uma infinidade de produtos para você escolher e poder harmonizar com aquele prato preferido. Hoje eu vou lhe mostrar por que essa incerteza existe e como podemos melhorar as nossas escolhas no dia a dia. O mercado tradicional de vinhos gourmetizou demais esse mercado. Hoje existem termos muito difíceis, regras muito rígidas para poder harmonizar, mas a grande verdade é que quando você tem uma certa sensibilidade para aquele prato que você está escolhendo, você consegue, através dessa sensibilidade, conectar com o vinho adequado para você escolher aquela harmonização. É aí que está o segredo da harmonização. Isso acaba complicando demais as pessoas. Pessoas já escutaram muito sobre regras muito rígidas. Por exemplo, eu já mencionei em outro vídeo, carne somente com vinhos tintos, peixe somente com vinhos brancos, espumantes em ocasiões de celebração. Mas não, você tem que entender um pouco desses vinhos. Mas é o básico, né? Você tem algumas informações que vão ser que vão facilitar a sua vida na hora de você poder harmonizar com o prato que você está escolhendo. Por exemplo, regras muito rígidas, como carne somente com vinho tinto. Existem determinadas combinações, determinados tipos de carnes que você pode tomar com vinho branco, isso mesmo. Dependendo do vinho branco, dependendo do tipo de preparo daquela carne, você pode harmonizar perfeitamente com o vinho branco. Outro problema que a gente encontra é justamente que algumas pessoas não têm a certeza do que o próprio paladar está buscando. Então acaba comprando qualquer rótulo, ou porque o rótulo é muito bonito, ou porque aquele vinho é um vinho caro e disseram que ele era bom. E aí quando você faz aquela harmonização com o prato que você está escolhendo, não vai dar uma coisa muito boa, não vai dar uma combinação muito boa, porque com certeza alguns componentes do prato com os componentes do vinho não estão harmonizando de forma adequada. O que está por trás da harmonização é como se fosse uma bússola, ela vai te guiar para um determinado caminho. A escolha do vinho não é uma escolha isolada, você tem que sempre pensar naquilo que você vai estar utilizando, ou como você vai estar utilizando o seu vinho, seja num preparo de uma comida, seja na harmonização de um prato específico, seja numa celebração, ou simplesmente um vinho para descontrair, um vinho para iniciar os trabalhos daquele jantar. E aqui vem um pouco da técnica. Uma das primeiras avaliações que você precisa fazer em relação ao prato é com relação à intensidade dos sabores daquele prato. É um prato intenso em sabores ou é um prato mais leve, mais contido? Por exemplo, um peixe grelhado é totalmente diferente de uma carne de panela. Uma carne, um churrasco, por exemplo, que tem outra intensidade de sabores. Você pode, através dessa técnica, ali você já pode limitar os tipos de vinhos que você vai conseguir fazer uma boa harmonização. Outro aspecto importante que você precisa levar em consideração é o momento. Por exemplo, um vinho para o dia a dia, uma terça-feira à noite, que você está lendo um livro ou atualizando sua agenda de trabalho. Aquele momento, você vai tomar um determinado tipo de vinho para dar uma relaxada, para você se sentir mais livre, para poder co-criar suas ideias. É totalmente diferente de um vinho que você vai escolher, por exemplo, para um jantar romântico ou uma celebração de Dia das Mães, Dia dos Pais. E é um momento totalmente diferente, então o tipo de vinho que você vai escolher para essas ocasiões são bem distintos. Vou dar um exemplo de como fica fácil você escolher os vinhos considerando esses 3 fatores que eu acabei de falar. Por exemplo, uma pizza de domingo.
A pizza de domingo é um momento de descontração, em que você já está finalizando o final de semana, já está se preparando para uma semana de trabalho e você quer um vinho, não precisa ser um vinho muito pesado, mas é um vinho que vai combinar bem com aquela pizza. As pizzas são um excelente exemplo para você harmonizar com vinhos tintos, em alguns casos. Existem determinadas pizzas que você pode harmonizar muito bem com vinhos brancos. Mas a maioria das pizzas você pode harmonizar com vinhos tintos. Então um Sangiovese, que é uma uva italiana, que tem uma acidez um pouco mais elevada, um corpo muitas vezes não tão pesado, mas ele vai combinar muito bem com os queijos que estão presentes naquela pizza, com o molho de tomate, que tem uma acidez elevada, e também com os ingredientes, os demais ingredientes que você acaba escolhendo na pizza. Então uma boa dica é um vinho Sangiovese, um vinho que é um vinho italiano, uma uva italiana, uma uva muito comum hoje no nosso mercado, que facilita muito. Muitas pessoas acabam optando pelo Malbec, Cabernet Sauvignon, é uma excelente escolha, mas muitas vezes, dependendo do peso da pizza, esses vinhos vão ficar muito intensos para o sabor da pizza que você está escolhendo. Outro exemplo é um churrasco. O nosso churrasco, ele é um ritual, né? Você acaba tendo diferentes tipos de carnes, pão com alho, frango, linguiças, as carnes vermelhas que são feitas ali no momento do churrasco. Então, cada momento você pode optar por vinhos diferentes. Então você pode começar com um vinho mais leve para aquelas entradas iniciais ali do seu churrasco, e na hora que você for servir a carne, você entrar com um vinho mais estruturado, um vinho tinto. E aí as boas opções são Malbec, Cabernet Sauvignon, vinhos portugueses, vinhos espanhóis que têm excelentes combinações com o nosso tipo de preparo do churrasco, alguns vinhos do Novo Mundo, por exemplo, como vinhos sul-africanos, vinhos americanos, que trazem uma complexidade de sabor que combina muito bem com as nossas carnes. Outro exemplo é um peixe um peixe grelhado para um dia de calor, um dia mais quente. Você acaba tendo um prato muito leve, um prato muito delicado, um prato mais refrescante. Às vezes os acompanhamentos têm essa tendência de ser um pouco mais leves também. Você precisaria optar por um vinho leve. Muito provavelmente você vai encontrar excelentes opções com Sauvignon Blanc, Chenin Blanc, até mesmo a Chardonnay, que é um vinho muito encontrado aí já no mercado, né? Uma das uvas mais plantadas no mundo. A Chardonnay é uma excelente opção para você tomar com um peixe grelhado. Eu sei que passei para vocês algumas dicas, mas foram poucas dicas. E é por isso um evento online que eu vou passar justamente todo o processo ideal de uma boa harmonização. E nesse evento vocês vão ter a oportunidade de conhecer muitos outros detalhes que levam a uma harmonização perfeita. Então por isso, aqui embaixo tem um link para você fazer a inscrição para esse evento. É um evento online, totalmente gratuito, e lá eu vou passar informações riquíssimas para você fazer uma excelente harmonização daqui para frente. Eu tenho certeza que esse evento vai mudar a forma de você criar experiências mais incríveis nas refeições que você prepara e utiliza com vinho. E além disso, vou dar dicas de como você degustar melhor um vinho, algumas dicas de como você fazer até mesmo a compra de um vinho certo. Esse é um evento imperdível, aproveitem esse momento, conto com vocês, espero que vocês participem e siga o canal da Pra Você Vinho. Vou colocar muitas dicas aqui pra frente, que vai facilitar demais vocês na hora da escolha do vinho e na hora do preparo dos seus pratos. Um grande abraço a todos.